De volta aqui com Bem Assim, olha, equilíbrio é tudo na vida, tá? Então, se em um bloco a gente traz a nutricionista aqui, no outro bloco a gente fala sobre hambúrguer artesanal. Quem vai trazer um pouquinho mais de informações pra gente sobre esse assunto é Porlane Santos. Vamos conferir agora na matéria. Para onde quer que você vá, sempre tem lá um hambúrguer artesanal para que você possa degustar. Mas você em casa já tentou fazer algum? Se ainda não, a gente vai te dar todas as dicas de como fazer agora com o chefe Sérgio Andrade. Foi entre a mistura de carnes, carvão e pães que Sérgio Andrade resolveu surfar na onda de hambúrguer artesanal. A febre chegou ao Brasil há cerca de 10 anos e, segundo o chefe de cozinha, tem se mostrado um negócio promissor. A gente já está no comércio há cerca de 2 anos. Foi quando eu fui demitido, que é a maioria da realidade do pessoal que entra no comércio. Fui demitido da empresa e aí foi quando eu comecei a fazer gastronomia e eu já tinha um sonho de ter um comércio de hamburgueria. Foi quando eu vi a oportunidade chegar na porta e vamos agarrar. Cerca de 10 a 15 anos foi quando estourou aqui no Brasil o comércio de hamburgueria artesanal. E aí, quando veio para Maceió, na época estava estourado, tinha muitas hamburguerias. Foi quando a gente decidiu que é um alimento que as pessoas diariamente procuram. Não é uma coisa que você come só um final de semana. Geralmente, clientes vêm aqui 2, 3 vezes na semana para poder comer hambúrguer. Sem essa de achar que hambúrguer é tudo igual, viu? Se você também ficou com água na boca com estas imagens, então pega papel e caneta que o nosso chefe de cozinha vai passar todas as dicas de como preparar um destes na tua casa. Eu coloquei aqui 500, só para lembrar, 500 gramas de cupim, 500 gramas de colchão duro ou chão de fora. Eu vou colocar agora o creme de cebola, espalhar pela carne e já vou misturar. Eu não estou salgando agora, tá? Eu vou deixar o sal para colocar na hora que eu colocar ele na churrasqueira. Então, eu misturei aqui a nossa carne, tá toda misturada e vamos fazer a partir daqui os hambúrgueres. Mexeu, modelou, eu já vou colocar no meu aro. Lembrando que essa é uma hambúrguer tradicional, né? Isso, hambúrguer tradicional. E tá pronto o meu hambúrguer para ir já para a churrasqueira. Então vamos colocar o hambúrguer na brasa. Olha o chiadão que ele faz. Coloquei o hambúrguer na brasa, eu vou colocar agora já o sal por cima. Quando o hambúrguer já estiver no ponto ideal, o queijo já derreteu, muito importante você colocar o hambúrguer para descansar. Então você pode colocar ele na parte de cima da grelha, você pode colocar ele numa tábua. O importante é que ele descanse, porque é onde acontece a mágica, na verdade, do hambúrguer. É aí onde os sucos vão se reagrupar dentro da carne. Se eu tirar esse hambúrguer da grelha e colocar diretamente no hambúrguer, no pão, ele vai começar a soltar o líquido e aí vai encharcar o meu pão. Isso não é interessante. Enquanto o hambúrguer descansa lá na brasa, que tal pularmos para os acompanhamentos? Sérgio mostra os segredos de uma boa cebola caramelizada e de como deixar o bacon naquele ponto que todo mundo adora. Um dos acompanhamentos mais pedidos, que o pessoal mais gosta, é a cebola caramelizada. Então assim, a cebola caramelizada ela não tem erro, você vai fazer na sua casa facinho. Então primeiro para o corte da cebola. O nome desse corte é julienne. Eu tirei a parte dela, a parte de cima, coloquei ela aqui e cortei. Eu vou tirar a casca, tirei o outro lado da para e eu vou fazer linhas na cebola. Cortar ela, cebola em linhas. Já tenho algumas cortadas. Eu peguei uma panela, fogo baixo. Você vai regar ela com azeite, fio de azeite. E vai colocar a sua cebola. Lembrando de deixar fogo baixo, porque eu não quero fritar essa cebola, eu quero apenas que ela sue. Então enquanto seu hambúrguer está lá assando, você pode deixar aqui a cebola caramelizando. Ela vai soltar o suco dela aí e ela vai começar a ficar transparente. Quando ela ficar transparente, aqui a gente vai para o segundo passo.
Outra coisa que não pode faltar no hambúrguer é o bacon. Já existem muitos locais que vendem o bacon assim, fatiado. Já ajuda para você na hora de você montar o seu hambúrguer, para você não ter que estar fatiando o bacon. Ele fatiado, você já coloca diretamente na frigideira. Eu não vou colocar gordura, nenhum azeite, nada aqui, justamente porque o bacon ele vai soltar a gordura dele. E a cebola aqui, ela já começou, já tá bem molinha e ela secou a água dela embaixo. Aquela água que tinha, ela secou. Nesse momento, a gente vai colocar em torno de 2 colheres de sopa de molho shoyu. E vai deixar ele aqui que ele vai começar a reduzir. Eu não vou colocar o açúcar agora. Eu coloquei o molho shoyu, deixa ele começar a ferver, a reduzir um pouquinho. Meu bacon aqui já está pronto, eu vou desligar. Tira o bacon antes dele ficar todo. Pode ser que tenha algumas partes assim brancas e você acha que ele está cru. Mas como o óleo ele está quente, ele vai terminar de assar o bacon. É nesse momento que ele vai começar a ficar crocante. Se você tirar depois, o óleo como está quente acaba queimando o bacon. Aí passou, acabou-se. Gosto de queimado não rola. A gente vai olhar a cebola caramelizada, está no momento de colocar o açúcar agora. Por quê? O shoyu ele começou a reduzir, começou a ferver, então eu vou colocar cerca de 2 ou 3 colheres de sopa de açúcar. Ah, é muito. Então faz o seguinte, coloca 2 e experimenta. Esse caldinho ele tem que estar adocicado. Você não precisa nem experimentar a cebola toda. Se o caldinho estiver adocicado, então tá bom. Coloca açúcar, mexe e deixa no fogo baixo que ele vai caramelizar. Então, Sérgio, agora a gente vai também para uma das partes principais, que é a maionese, né? Um bom hambúrguer, ele também tem que ter um bom molho. Com certeza. Se você comer um hambúrguer quando não tem um molho bom, um molho que é muito líquido, um molho que não tem sabor, realmente não tem coisa pior. Então, para um bom hambúrguer tem que também ter um bom molho. E um dos mais preferidos, mais escolhidos é o molho de alho, que cai muito bem com carne. A gente vai começar colocando cerca de 100 ml de leite, 2 dentes de alho, já sem a casca, e eu vou colocar cerca de 2 colheres de sopa de mostarda. Ah, eu não gosto de mostarda, coloque que vai dar um toque diferenciado, não vai ter sabor de mostarda. Vou colocar aqui em torno de 1 colher de sopa de sal, e por último eu vou colocar meia banda de limão. Vamos ligar. Passou os 30 segundos, a gente vai começar a acrescentar o óleo. Então, concluir a maionese, a textura que a gente quer ideal é essa assim. Justamente para que não fique tão líquida e quando você coloque no pão, ela não esbarre, não faça melequeira. Tem que ser nessa consistência aqui. Olha só, ingredientes já estão prontos, o pãozinho aqui selado, agora só falta a montagem para que a gente possa degustar um hambúrguer artesanal. Não se preocupa, Mara, eu levo um para você. Muito bem, bonita. Você comeu aí, né? E eu vou comer agora aqui, porque como você bem disse, você trouxe sim aqui pra gente. O Sérgio tá aqui, o chefe, ó, pra nos falar um pouquinho, explicar um pouquinho mais sobre hambúrguer artesanal. Por que leva esse nome? Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Mara. Bom dia, pessoal aí de casa. O hambúrguer artesanal ele surgiu nos Estados Unidos como uma febre. Sim. E na verdade ele não era tão comercializado, era mais para aquele churrasco de família, churrasco em casa.
E aí o pessoal decidiu fazer o hambúrguer. Artesanal porque a gente faz em casa, a gente escolhe as carnes, escolhe o tempero, é do modo que você gostar. Muito bom. O que é o blend? Que todo mundo fala, é o blend. Explica, chefe. Deixa eu explicar um pouquinho. O blend, na verdade, é o seguinte, ele é uma mistura. Blend significa mistura. Então, você escolhe 2 ou 3 tipos de carne da sua preferência para poder fazer essa mistura e escolher o melhor sabor. A importância do blend, necessariamente, que você tem que prestar atenção, é a questão da quantidade de gordura. Certo. E aí, quais são os tipos, então, de carne que a gente tem que colocar nesse blend aí para fazer o nosso hambúrguer artesanal perfeito? Então, vamos lá. O blend mais escolhido, geralmente, é o de miolo de acém com peito bovino. Por quê? O miolo de acém, ele é uma carne magra e ela é muito saborosa. E o peito, ele contém aquela parte da gordura. O peito, ele fica próximo à costela, então ele tem o sabor da costela e tem a gordura necessária para um hambúrguer. Geralmente, a gente faz esse tipo. Mas você pode usar, por exemplo, o cupim, você pode usar a fraldinha. Essas carnes que você mais gosta, assim, você pode sair misturando, coloca uma porcentagem de uma porcentagem de outra, até vai ficar ideal. Ótimo. E tem alguma carne que não deve ir para esse blend do hambúrguer? Acho que a questão da carne não ir para o hambúrguer, às vezes é só a questão de preço. Por exemplo, eu fico com o coração doendo quando alguém pega aquela picanha bonita e moe ela todinha para fazer um hambúrguer. Não há necessidade. Tá. A maioria dos hambúrgueres, como a carne já é moída, já é aquela carne que é processada, ela não vai ficar com a carne dura, mesmo sendo uma carne de segunda, um acém, um colchão duro. Pelo contrário, ele fica muito mais saboroso do que pegar uma carne nobre para fazer um hambúrguer. Certo. E qual que é a diferença desse hambúrguer artesanal para aquele hambúrguer comum, que a gente comia antes, enfim? Ah, é isso, a pergunta é ótima. Hoje em dia, como a gente está com essa ideia de comer melhor, comer bem, o hambúrguer artesanal, você sabe o que você está fazendo ali. Ele não vai nenhum tipo de conservante, ele não vai nenhum, digamos assim, ingrediente a mais que seja prejudicial à saúde. Ali realmente é só a carne e algum tempero que você queira colocar. Tá. Outra dúvida, né, que o pessoal vê muito, eu acredito que você também, é o peso desse hambúrguer, né? Vem muito naquelas especificações quando a gente vai pedir nos aplicativos de delivery. Tem lá 180 gramas, 140, 100 gramas. Explica pra gente, existe então um peso ideal? Existem alguns tipos de hambúrguer artesanais. O correto é que ele seja de 120 a 200 gramas. Geralmente o mais comercializado é de 180 gramas, mas aí com o aumento da carne, a gente diminuiu para 160 gramas, para que não afete o bolso do cliente, digamos assim. Porque se a gente fosse crescer o valor proporcional ao valor da carne, então poderia ser que afastasse um pouco os clientes. Então, para que ficasse mais acessível, tira um pouquinho da gramatura da carne. Hoje em dia, 160 gramas é o que está mais sendo comercializado e mantém o preço. Tá. Se for mais do que nesse peso aí indicado, o hambúrguer ele não vai ficar tão bom? Não é questão de ficar bom, é questão de ponto de carne. Por exemplo, eu gosto da carne mal passada. Mas existem pessoas que não gostam da carne mal passada. Quanto maior o hambúrguer, mais difícil ele vai ser de cozinhar por dentro. Então, vamos supor, se eu pego um hambúrguer de 200 gramas e eu peço ele bem passado, é quase impossível de fazer. Amor, ou você pede o bem passado ou você pede de 200 gramas, É quase impossível, porque assim, ele vai selar por fora, ele vai queimar, chegar a queimar por fora e não vai conseguir cozinhar por dentro. Entendi. Então, existem algumas técnicas para poder fazer isso, mas geralmente, quanto maior a gramatura, mais difícil de chegar ao ponto bem passado. Ótimo. Outra dúvida, tá falando muito no Smash. Smash Burger. Todo mundo tá falando do Smash. Eu amo Smash. Explica pra gente, chefe, o que é Smash. Smash, ele também é americanizado, na verdade, e os americanos começaram com isso e agora realmente tá febre. A maioria das hamburguerias, eles têm os Smash Burger. Smash Burger nada mais é do que amassado. Smash significa amassar. Então, o smash, ele é você fazer o blend, fazer a mistura da sua carne, e aí você pega uma bola de 80 ou 100 gramas no máximo, porque você vai amassar aquilo ali, então é importante que seja pequeno.
Você pega ele e pressiona contra a sua chapa quente. Então, vamos supor, a chapa já está quente, eu pego aquela bola de blend de hambúrguer, coloco em cima da chapa e com a ajuda de uma espátula eu amasso ele. Aquilo ali é o smash burger. Certo. É totalmente tão diferente do modo de preparo do hambúrguer que você trouxe aqui pra gente na matéria, né? Porque você fez na brasa, ó, tá até mostrando aqui. Isso. A questão do smash burger é que ele não pode ser feito na brasa. Sei. Como a gente usa na churrasqueira, geralmente a gente usa a grelha e ela é fundida, ela tem algumas partes no meio, então eu não posso amassar ali. Então o smash ele necessariamente tem que ser feito sobre uma superfície plana. Ok, então smash, né? É na chapa e aquele hambúrguer artesanal ali tradicional, como vocês estão vendo aqui, ó, na churrasqueira. Aí outra dúvida, né, que o pessoal também fala muito. Quero fazer em casa e não consigo moldar o meu hambúrguer, ele não fica o negócio certo. E aí, Sérgio, o que fazer? As maiores dificuldades de fazer em casa é justamente a questão da quantidade de gordura que vai ter no hambúrguer. Por quê? Às vezes eu estou fazendo em casa o hambúrguer, acho que já aconteceu com você aí. Você vai colocar ele lá e de repente ele começa a espatifar, começa a abrir. Exatamente. Então, assim, essa é a questão da gordura. Então, uma dica que eu já dou para você, que vai agregar sabor e ele vai dar uma liga melhor no hambúrguer. Creme de cebola, menino faz milagres. Ele agrega muito sabor ao seu hambúrguer, ao seu blend, e também ele vai evitar com que ele se abra na hora que você está assando. Ótimo. Então, só para complementar essa questão da gordura, o ideal é que você use 80% de carne magra e 20% de gordura, que é justamente para que ele faça essa liga boa para que o hambúrguer fique perfeito. Já que você falou aí no creme de cebola, temperar esse hambúrguer artesanal, hein? Tem algum segredinho, tem alguma dica legal para o pessoal? Então, na gastronomia, existe a diferença entre hambúrguer e bolo de carne. Então, assim, os chefes gastrônomos do hambúrguer dizem que não se pode temperar hambúrguer antes de colocar ele na grelha. Eu sou contra isso. Eu gosto daquele hambúrguer realmente temperado, saboroso. Então, a gente coloca tempero antes, sim. Tá. Na hora da mistura da carne, a gente coloca um pouquinho de creme de cebola, que ele agrega muito sabor. E aí, se você gostar de algum outro tempero, um curry, uma cúrcuma, você pode colocar também, não tem problema algum. Faz o tempero que você gosta. Na hora, eu só aconselho não colocar sal antes. Sei. Coloca na hora que você colocar ele na brasa ou na chapa, você coloca o sal. A gente tava até vendo, né? Você colocando o sal ali Isso. na hora, né? Que você estava colocando na brasa. Ó, vai até mostrar aí na imagem de novo. Ele vai temperar exatamente aí, ó, na hora. Isso. E Então esse o sal, coloca aí, né? Isso, e esse é um sal que a gente lá na nossa hamburgueria faz, Sim. bem fácil, bem simples, porque hoje em dia você ouve muito falar sobre aquele sal de parrilha, Sim. e às vezes é até um preço um pouco mais caro. O que você pode fazer na sua casa, facinho e simples? Você vai pegar 1 quilo de sal grosso, sal de churrasco mesmo, tradicional, Tá. coloca 1 quilo de sal grosso dentro do liquidificador, pega 2 pacotinhos de pimenta preta em grãos e coloca dentro, vai dar 200 gramas de pimenta preta, e você vai pulsar eles dois juntos. Então ali vai ficar uma mistura já boa que você já está temperando com sal e pimenta. Lembrando que fazer qualquer tipo de comida tem que ter sal e pimenta. Ó, gente, chefe Sérgio, maravilhoso. Ainda deu dica aqui de sal para você poder fazer aí na sua casa. Outra dúvida, né? Na hora ali do preparo desse blend, tem algum segredo, tem alguma dica que seja essencial para o pessoal não errar a mão? A única dica que eu digo é justamente essa questão da gordura. Tá. Não pega uma carne muito gordurosa, porque senão se você vai, por exemplo, fazer um hambúrguer de 160 gramas, se tiver muita gordura, vamos supor, 50% de gordura, 50% de carne, a gordura ela vai acabar se derretendo, vai acabar saindo do hambúrguer e ele vai murchar, vai ficar muito fino. E também se você não colocar essa gordura essencial, que é preciso lá, você vai comer aquele hambúrguer seco, sem sabor, ele não vai ter suculência. Então é uma dica importante, é só prestar atenção nessa questão da gordura. 80% de carne magra. 20% de carne gorda. Ah, Sérgio, mas, por exemplo, eu quero fazer um hambúrguer de cupim, que tem muita gordura entremeada. Como é Sim. que eu vou saber isso aí? Então é justamente isso. Se você for fazer, por exemplo, com o cupim, se você pegar a parte da chão de fora, que é o colchão duro,
também é uma carne muito saborosa. E ele já tem uma camada de gordura, então você não precisa adicionar mais gordura. Você sabe que ali já tem. Agora, se você pega uma carne realmente muito magra, é que você acrescenta. Tem gente até que faz com bacon triturado, bacon moído na ponta da faca. Você pode colocar e misturar, fica maravilhoso. Nossa, gente. Então, ó, fica aí atento só ao corte, tá? Da carne que você está pegando lá no açougue. Se você quer seguir, né, a dica aqui do chefe de 80% de carne magra, 20% de carne gorda, pede, né, ali aquele cortezinho realmente que seja magro para que você não exceda a gordura, né? Isso. E acabe ficando com um hambúrguer não tão legal quando você for assar. Eu vi ali a maionese que você estava preparando e eu até fiquei aqui na dúvida. Espera aí, eu me perdi aqui na maionese. Tem dica para o ponto da maionese? Também tem muita gente que acaba errando, né? Isso. Tem muita gente que faz a maionese e acaba desandando, ou ela não fica homogênea, fica uma parte líquida, outra parte com óleo. Então, assim, o segredo da maionese é só o passo a passo. O que você vai fazer? No liquidificador, colocou primeiro a proteína, tem aquela questão também de usar ou ovo ou leite. Sim. A gente usa geralmente em hamburgueria ou leite ou ovo pasteurizado, que ele já evita qualquer tipo de bactéria, qualquer tipo de outra coisa. Então você coloca primeiro ele, sal, o alho, um pouco de mostarda. No final é que você coloca o limão, pulsa isso durante 10, 30 segundos e depois é que você começa a colocar o óleo só por fio. Ah, então primeiro faz essa mistura. Isso. E aí só depois é que vai no Só óleo depois para coloca pegar o óleo. essa textura Essa que você está falando, essa consistência. Se eu colocar o óleo junto com as coisas sem bater antes, ela vai desandar. Se eu colocar o limão primeiro que os outros ingredientes, o limão vai talhar o leite. Então, assim, tudo tem que seguir o passo a passo. Faz aí que não é difícil, não. Ó, então já tá aqui todas as dicas. Ainda, né, quem sabe assim, ó, eu não tenho nenhum talento para fazer em casa, eu quero é comprar mesmo. Aí você deixa com a gente. Exato, aí você deixa com o Sérgio. Sérgio, contatos, redes sociais pro pessoal aí de casa. Então, a gente agora tá com 2 unidades, então onde você morar em Maceió, não tem desculpa para não comprar o nosso hambúrguer. Se você morar aqui na parte baixa, tem o Salt Beer Parrilha. Você vai lá no @, pode colocar Salt Beer Parrilha, que vai estar lá no Instagram, atendendo toda essa parte baixa. E na parte alta de Maceió é o Urbano Street Food. Urbano _ Street Food. Olha lá nas nossas redes sociais, tem lá todos os contatos, cardápio, tem fotos, tem tudo. Muito bom, então, Sérgio, chefe, né, que faz parte ali da equipe da Uninassal aqui em Maceió, a gente agradece muito a sua presença. Eu que agradeço por ter botado mais uma vez, sempre muito bom ter você aqui com a gente. Espero Parabéns pelo trabalho, com certeza, portas mais que abertas. Traga também hambúrguer que a gente gosta. Então, ó, delicioso aí, uma dica, né, essa pauta foi maravilhosa. Hambúrguer artesanal para você. Obrigada mais uma vez, chefe. Muito obrigado, Parabéns muito pelo obrigado, trabalho. muito obrigado, gente. Ótimo. Bom dia, viu? Obrigado. E ó, você que tá aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, ainda tem coisa para rolar aqui no Bem Assim. Pra gente fechar o programa de hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante, que inclusive até, né, esteve bastante em alta aí nos últimos dias. Morte súbita. Importante a gente falar sobre isso, já eu tô de volta.